Você pode conquistar o mundo, vencer batalhas externas, ter a disciplina de um soldado e ainda assim ser derrotado por algo que vive dentro de você. Parece exagero? Não é. Os estoicos sabiam disso e deixaram avisos, alertas, advertências sutis, mas profundas. O maior inimigo do estoico não está nas palavras ofensivas do outro, nem nas tragédias do destino, nem nas perdas da vida. Está dentro dele, está dentro de mim e está dentro de você. É silencioso, mas te domina, te limita. E o pior, você o alimenta todos os dias. Hoje vamos abrir essa caixa escura e encarar a verdade nua, sem máscaras, sem desculpas. Este é o início de um combate que, se você vencer, você se tornará livre. Respire fundo, vamos juntos. Diferente do que você pode imaginar, esse inimigo não tem um nome só. Ele se disfarça. Às vezes é o ego, outras vezes é a ansiedade, o orgulho, o medo, a raiva, a necessidade desesperada de aceitação, ou simplesmente a voz que te sabota. Aquela que diz, você não é bom o bastante, você não vai conseguir, deixa para amanhã. É melhor agradar todo mundo. Marco Aurélio chamava isso de perturbações internas. Epicteto dizia, o que nos fere não são os eventos em si, mas o julgamento que fazemos deles. Esse julgamento é a lente distorcida que esse inimigo coloca nos seus olhos. Você começa a ver tudo como uma ameaça, tudo como ataque, tudo como crítica, e então reage. Mas reage como? Com impulsividade, com medo, com desequilíbrio. Você perde a guerra antes mesmo da batalha começar. Esse inimigo interno não sobrevive sozinho. Ele precisa de alimento. E quem dá esse alimento é você. Toda vez que você se compara com os outros, você o fortalece. Quando você deixa o celular ser o dono da sua atenção, você o alimenta. Quando você busca a aprovação em tudo o que faz, você coloca lenha na fogueira. Quando você foge da dor, do incômodo, do silêncio, você o torna mais poderoso. É como um lobo. Quanto mais você o alimenta, mais ele devora a sua calma, sua clareza, sua liberdade. Mas tem um detalhe que ninguém te contou. Você também tem o poder de parar de alimentá-lo. E é aí que o estoicismo entra. Para os estoicos, o mundo pode ruir lá fora. Mas o que importa mesmo é o que acontece aqui dentro. Epicteto nos lembra. Algumas coisas estão sob nosso controle, outras não. O maior erro é tentar controlar o que está fora, enquanto se negligencia o que está dentro. Esse inimigo que vive em você só é forte porque você não assumiu o comando. Você entregou o leme nas mãos do medo, e ele te levou para longe de quem você deveria ser. Mas Marco Aurélio dizia, você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. Essa é a chave. O estoico não tenta controlar tudo. Ele aprende a se dominar, porque quando você se domina, nada te domina. O seu inimigo interno, ele é inteligente, sutil e sabe se esconder atrás de comportamentos socialmente aceitos. Ele se apresenta como ambição, mas na verdade é vaidade. Ele diz que você precisa vencer a qualquer custo, mas no fundo está com medo de fracassar. Ele se disfarça de perfeccionismo, quando na verdade é só insegurança. Pura procrastinação com roupa de exigência. Você diz que está cansado, mas não foi o mundo que te drenou. Foi essa batalha interna que você tem negado travar. Esse inimigo não quer que você enfrente o desconforto, porque ele se alimenta da sua fuga. Ele te quer preso na zona de conforto, com medo do novo, com raiva do que passou e paralisado diante do futuro. É por isso que a maioria vive no piloto automático, porque olhar para dentro dói, mas também liberta. Ignorar esse inimigo é como tapar um vazamento com fita adesiva. Mais cedo ou mais tarde, a pressão estoura. Você começa a culpar o mundo, as pessoas,
o governo, a família, o trabalho. Tudo parece errado, nada é suficiente. E aí vem o ciclo: ansiedade, raiva, impulsos, descontrole, remorso. Você se torna refém das emoções. E pior, acredita que esse é o seu jeito de ser. Mas não é. É apenas o resultado de anos alimentando o inimigo e ignorando o verdadeiro guerreiro que existe dentro de você. O estoico sabe: quem ignora o mundo interno está fadado a viver em guerra com o mundo externo. Agora, a parte mais importante: como se enfrenta esse inimigo? Não é com violência, não é com negação, é com consciência, presença e treino. Treine sua mente todos os dias, como um atleta treina o corpo. E aqui estão as armas que os estoicos usavam. Primeira arma: o silêncio. Transforme o silêncio na sua maior força. É no silêncio que você ouve o que realmente está te dominando. Segunda arma: a meditação estoica. Refletir todos os dias. O que está sob meu controle hoje? O que posso aceitar sem sofrer? Terceira arma: o journaling estoico. Escreva. Externe seus conflitos. Dê nome ao inimigo e observe como ele age. Quarta arma: a visualização negativa. Antecipe as perdas, ensaie a dor, e assim ela perderá o poder sobre você. Quinta arma: ação com intenção. Cada decisão sua deve ser deliberada, sem pressa, sem reatividade. O estoico é como o arqueiro. Não atira ao acaso, ele espera, aponta e então age. Dominar-se é a maior das vitórias. Mais do que vencer debates, mais do que ganhar dinheiro, mais do que convencer os outros. Dominar-se é não precisar provar nada a ninguém. É saber que a tempestade pode rugir lá fora, mas dentro de você há paz. É olhar para os próprios pensamentos e não se identificar com eles. É sentir a raiva subir e escolher não reagir. É ouvir a crítica e agradecer pela oportunidade de aprender. Marco Aurélio escreveu para si mesmo: se está dentro do seu poder, por que se perturbar? Se está fora, por que se preocupar? Essa é a sabedoria que liberta, a sabedoria que transforma. Porque no fim, você não precisa eliminar o inimigo, você precisa apenas parar de obedecê-lo. Você pode não ver, mas está em guerra. Uma guerra silenciosa, diária, contra hábitos que te enfraquecem, contra impulsos que te distraem, contra pensamentos que te sabotam. Mas a boa notícia é: você pode vencer, porque o campo de batalha é seu, e o guerreiro também é você. Pare agora e pergunte a si mesmo: quem está no comando da minha mente hoje? Se não for você, é o inimigo, aquele que vive dentro, aquele que você alimenta. Mas a partir de agora, você tem a escolha de parar, observar, respirar, dominar. Porque, como diria Sêneca, nenhum vento é favorável a quem não sabe para onde vai. Agora você sabe. A maioria das pessoas não quer ouvir isso. Preferem fugir, correr para distrações, para prazeres rápidos, para qualquer coisa que as mantenha longe de si mesmas. Mas fuja o quanto quiser. Mais cedo ou mais tarde, você terá que se encarar. A dor não vai embora só porque foi ignorada. Ela muda de forma. Se transforma em estresse, em insônia, em cansaço crônico, em apatia. Por fora, você sorri. Por dentro, o inimigo está rindo de você. O estoicismo não é uma filosofia confortável. Ele não promete anestesia, promete despertar. E quem desperta, sofre no começo, mas depois domina a si mesmo. Vivemos em uma era onde tudo é sobre controle. Controlar a imagem, controlar o feed, controlar os likes, controlar o que os outros pensam. Mas os estoicos sabiam: tentar controlar o que está fora é o caminho mais rápido para a frustração. O verdadeiro estoico inverte essa lógica. Ele solta o mundo e segura a si mesmo. Ele sabe que a única liberdade real
é a liberdade de reagir com sabedoria. Mesmo quando tudo parece caótico, o inimigo interno quer que você acredite que o problema é lá fora, que são as pessoas, o chefe, o trânsito, o governo, a sociedade. Mas o estoico volta o olhar para dentro e pergunta: por que isso está me afetando tanto? Que parte de mim está vulnerável a esse ataque? Essa é a força do autoconhecimento. E ela assusta, porque é rara. O barulho externo só te domina quando o silêncio interno é frágil. Por isso, os maiores mestres da serenidade cultivavam o silêncio, o verdadeiro silêncio, aquele que não é apenas ausência de som, mas presença de consciência. O silêncio é a pausa entre dois pensamentos. É o espaço onde você ouve sua própria mente e começa a separar o que é ruído do que é real. No silêncio, o inimigo aparece. Ele mostra seu rosto, ele grita, ele provoca, mas é ali, justamente ali, que você ganha a chance de enfrentá-lo com clareza. Não fuja do silêncio, porque é nele que mora a sua força. Para os estoicos, emoção não é inimiga. O problema não é sentir, é ser escravo do que se sente. A mente estoica não reprime emoções. Ela as compreende, ela observa, ela questiona. Você sente raiva? Ok, mas ela é útil agora? Você está ansioso? Tudo bem, mas o que exatamente está fora do seu controle? Esse tipo de questionamento reprograma o cérebro, enfraquece o inimigo interno, fortalece o autocontrole. É como treinar um músculo. No começo dói, mas com consistência, você começa a levantar pesos que antes te esmagavam. O estoico treina o pensamento, lapida a mente, para que quando vier a tempestade, ele não reaja por impulso, mas por sabedoria. Liberdade não é fazer tudo o que quiser. Isso é impulso, é escravidão disfarçada. Liberdade é poder dizer não, mesmo quando se quer muito dizer sim, é poder se calar. Mesmo quando se quer gritar, é poder sair, mesmo quando o ego quer ficar. É olhar para o prazer imediato e escolher o que vai te fazer crescer. A liberdade do estoico é silenciosa, não faz alarde, não precisa ser validada, porque vem de dentro. Enquanto o mundo busca controlar o exterior, o estoico conquista o império interior. E esse império, nenhum ladrão pode roubar, nenhum desastre pode destruir, nenhum inimigo pode conquistar, porque é um território governado pela razão, pelo autodomínio, pela consciência. Chegamos ao fim dessa jornada, mas, na verdade, ela só está começando. Agora que você viu o inimigo, agora que você entendeu que ele habita em você, você não pode mais ignorá-lo. Você pode até tentar esquecer tudo o que ouviu aqui, mas a semente foi plantada e ela vai germinar. Nas próximas vezes em que a raiva surgir, você vai lembrar. Quando a ansiedade apertar o peito, você vai lembrar. Quando quiser fugir de si mesmo, você vai lembrar. E nesse momento terá uma escolha, a mesma escolha que Marco Aurélio teve, a mesma que Epicteto ensinava, a mesma que Sêneca praticava. Você pode ceder ao impulso, ou pode se dominar. Você pode continuar alimentando o inimigo. Ou pode começar, hoje, a fortalecê-lo com jejum, jejum de reatividade, jejum de comparação, jejum de ruído, porque o estoico que vence é aquele que tem coragem de se olhar por dentro, de se enfrentar e de se transformar. Lembre-se, você pode viver sua vida inteira culpando o mundo, ou pode finalmente assumir o controle. O que te aflige não é o mundo, é como você reage a ele. O que te limita não é a dor, é o medo que você sente diante dela. E o que te escraviza não são as correntes, mas o apego a elas. Então agora, olhe para dentro, silencie o ruído, observe o inimigo e diga: hoje eu não te alimento, hoje eu caminho com razão, hoje eu escolho ser livre, porque ser estoico
É não permitir que nada, nem ninguém, tenha mais poder sobre você do que sua própria mente. A batalha continua, mas agora você está armado, com silêncio, com clareza e com coragem.